Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, eu sou professor de História das Américas na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou muito feliz de estar falando com vocês aqui hoje. Eu estou na Olimpíada desde o começo dela, no começo ajudando a fazer as provas e hoje em dia revisando as provas. E eu estou muito feliz de estar falando num curso sobre História da América com vocês. E eu queria começar a nossa reflexão aqui hoje com uma coisa que me aconteceu. Alguns anos atrás, uma amiga minha, muito feliz, me parou e falou que tinha acabado de regressar de uma viagem linda pela América Latina. Eu deixei ela falar da viagem, claro, ela estava muito feliz. E depois que ela terminou de falar, eu perguntei: você voltou para onde? Ela: voltei para o Brasil. Eu falei: o Brasil está onde? Ela, depois de algum tempo, pensou: ah, é, né? Está na América. Pois é, a gente esquece que a gente faz parte dessa coisa chamada América Latina. E o que vem a ser essa coisa chamada América Latina, para a qual a gente não está muito aí? Em outras palavras, nós não falamos a mesma língua dos nossos vizinhos, nós não fomos colonizados pelos mesmos povos que colonizaram os nossos vizinhos, a história deles parece uma história meio nebulosa. E isso não é uma coisa que começou agora. É importante que a gente se lembre que lá no começo do século XX, em 1904, um brasileiro chamado Manuel Bonfim, um ensaísta, escreveu um livro chamado América Latina, Males de Origem, em que ele já dizia que para a Europa, a América Latina era um bloco. Isso logo no primeiro capítulo, era um bloco imenso. A América do Sul, em especial, não tinha divisão. Um europeu mal entendia as coisas que estavam acontecendo aqui. E extrapolando o que ele está dizendo, eu continuo achando que a gente está de costas para os nossos vizinhos e de frente para a Europa e para os Estados Unidos. Veja que coisa curiosa, vocês são majoritariamente professores de História. Os nossos alunos sabem tudo da Revolução Francesa, ou assim deveria ser. Nós ensinamos com requinte de crueldade a Assembleia, depois o golpe jacobino, tem uma Constituição em 1793, depois tem o período do terror, guilhotina comendo solto, golpe do Termidor, Diretório, Napoleão, Congresso de Viena. Tudo isso cai em prova, toma 2 meses das nossas aulas. E nessa mesma época, se eu virar um pouco meu olho para o lado de lá do mundo, o nosso lado de cá do mundo, Libertadores das Américas parece só um campeonato de futebol. Ou seja, é algo muito curioso como a gente entende muito de história da Europa e quase nada da história dos nossos vizinhos. Aqui na América a coisa é sempre fantástica. Se eu for pensar em América, eu estou pensando em golpes de Estado, eu estou pensando em democracias que não dão certo, são governadas por tiranetes desde o seu início. Eu estou pensando em saques no período colonial. E quando eu penso na Europa, eu penso em estabilidade, eu penso em modernidade, eu penso em ciência, em avanço, em progresso. Quando eu penso em América, eu penso no negativo de tudo isso. Essa é uma coisa curiosa que faz com que a gente tenha que refletir. Conhecer a história dos nossos vizinhos e enxertar a história do Brasil nessa história dos vizinhos é algo fundamental para a gente superar um pouco essa nossa síndrome de cachorro vira-lata, né? De que assim está sempre à margem do lado do mundo que inventou de fato as coisas. E para pensar um pouco isso, eu acho que o curso que vocês vão fazer é fundamental, né? Pensemos logo de início o que foi a chamada América Indígena, né? Curiosamente aparece como América pré-colombiana. Esse pré, a gente tem que imaginar também que é uma coisa... Podemos usar? Podemos, claro, não tem nada de equivocado. Mas viver no pré ou viver no pós significa viver em nenhum lugar. Não sou eu que estou inventando isso, mas um teórico chamado Homi Bhabha. Quando ele diz que nós vivemos no pré e no pós, e isso viver em lugar nenhum, vamos imaginar que os índios não estavam vivendo nessa América esperando alguma coisa, na pré, antecedendo alguma coisa, mas que é uma vida e uma existência plena. Essa América indígena é múltipla, gigantesca, fala centenas, talvez milhares de grupos linguísticos, cada língua uma cultura diferente. Alguns deles vivendo em cidades imensas, outros vivendo no que nós chamamos de estágio tribal, sem que haja nenhuma hierarquização em relação a isso. Pois bem, esses povos todos, alguns com contatos imensos entre eles, não estavam esperando europeus, nem os europeus estavam esperando chegar aqui. Por isso é estranho falar em pré-colombiano. E ainda assim, há um desconhecimento total. Experimente falar em sala de aula palavras em náhuatl, a língua
que os astecas falavam, né? A língua que os mexicas falavam. Essas palavras estão presentes na nossa língua portuguesa. Se você estiver tomando um chocolate enquanto você está me assistindo falando, você vai se lembrar que chocoyatle é uma palavra em náhuatl. Quando você vai comer uma macarronada no fim de semana, xitomatle está presente ali. Cacauatle, e aí vai, né? Enfim, o cacau e outras coisas do gênero. As palavras estão mais próximas do que a gente imagina, mas se você soltar Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, enfim, qualquer outra palavra, Tezcatlipoca, numa sala de aula, os alunos farão careta. Mas se você falar uma palavra em alemão, essa palavra é chique. Eles vão se esforçar por aprender. Isso mostra dois preconceitos. Primeiro, o preconceito em relação à história da América. Segundo, um preconceito em relação à história indígena, né, que é anterior e depois concomitante à história das Américas. Os índios estão vivos até hoje. E nós costumamos pensar que os índios são apenas sobreviventes, né, de um período anterior, uma espécie de presença pré-histórica nos dias de hoje. É bom lembrar, como disse a professora Janice Teodoro no seu livro América Barroca, que esses índios são viventes e não sobreviventes. Estão vivos e atuantes nos dias de hoje. Tá? O curso vai falar bastante sobre isso com vocês. Depois nós entramos no período de primeira modernidade, que também tem um nome nos nossos materiais didáticos que eu não sou muito fã. História colonial. Tá? A rigor, a América Espanhola nunca foi uma colônia, ou pelo menos não foi até o século XVIII, até as reformas borbônicas. A palavra colônia vem do francês colonie e não do espanhol. Tá? Você pode falar em Brasil colônia? Não sei. Quem sabe um curso de Brasil possa resolver isso para você. Eu sou suspeito. Mas em América Espanhola é muito curioso. Essa palavra não estava lá na documentação original. Ainda assim, esse período de primeira modernidade me parece mais profícuo. Por quê? Porque quando eu convido vocês a estudarem História das Américas, eu não estou falando para a gente fazer História das Américas como se faz História da Europa ou como se faz História do Brasil. De uma maneira chauvinista, por assim dizer. Eu faço História do Brasil, eu só estudo o Brasil. Tudo que está fora do Brasil não me interessa. Ou se eu faço História da Europa ou História dos Estados Unidos, eu estudo só a Europa e só os Estados Unidos. Criando, na verdade, histórias excepcionais, como se esses países estivessem desconectados do resto do mundo. Isso não é muito proveitoso. Então, fazer História das Américas como se elas estivessem desconectadas do resto do mundo também é pouco. É importante pensarmos essa América do primeiro contato com os europeus, 1492, até a proclamação das independências, ou até um pouco antes disso, até pelo menos a crise do chamado sistema colonial, lá meados do século XVIII. Pois bem, esse imenso período histórico, a América está profundamente conectada com o resto do mundo. E é muito mais importante entendê-la assim do que entendê-la como uma exceção. Vou dar um exemplo para não ficar falando muito. No século XVII, o México, aquela época a Nova Espanha, mas a cidade do México, talvez fosse um dos lugares mais cosmopolitas do mundo. E mesmo assim a gente não sabe nada sobre ele. O que eu quero dizer com cosmopolitismo? Eu estou dizendo que ali, no México do século XVII, você encontraria andando na cidade japoneses, filipinos, negros vindos diretamente da África e outros tantos vindos da região do Caribe ou de outras regiões da América, já não nascidos lá, chamados negros crioulos, negros atlânticos. Você encontraria várias nacionalidades europeias, você encontraria ingleses, você encontraria espanhóis, você encontraria portugueses, franceses. Você encontraria certamente diversas nações indígenas, desde nações que a gente conhece mais como os astecas, até otomís e tantos outros. Esse tipo de variabilidade, esse tipo de cosmopolitismo existia em pouquíssimos outros lugares do mundo. Agora, curiosamente falando, a gente continua tratando a América como periferia da Europa. Eu queria fazer só um raciocínio para a gente pensar se a Europa é de fato um centro tão interessante assim na primeira modernidade. Para onde vai toda a prata de Potosí? Estou exagerando. Boa parte da prata de Potosí, talvez alguns estudiosos falem cerca de 60%, 70% da prata de lá ou dos metais preciosos da América. Fica na Europa? Não. Vai para a China. Os europeus querem coisas chinesas, querem coisas do Oriente. Do Oriente eles querem especiarias, querem seda, querem porcelana e uma série de outras coisas. Ou seja, a Europa quer o Oriente. Se ela quer o Oriente, vamos entender um pouquinho da China. A China é a maior economia do período e vai ser a maior população do período e vai continuar sendo até a Guerra do Ópio, talvez.
né? Ou seja, até o início do século XIX, se eu quiser ser um pouco mais condescendente. Ainda assim, eu estudo a Europa como centro. A história parece emanar da Europa e não da China, né? Mas é só uma reflexão simples em termos de linguística. Vamos pensar no nosso verbo em português, para quando alguém está perdido no meio da rua. Alguém que vai querer utilizar um GPS no carro, ela vai dizer que ela precisa de orientação. Eu quero me orientar. Se eu quero me orientar, eu não quero me ocidentar ou ocidentalizar. E eu não estou forçando a língua. Isso mostra que o Tempo de Camões não à toa celebra as viagens para o Oriente. É tudo lá, tudo lá. A Europa é periferia do Oriente. Eu estou dizendo que a América é muito mais central porque tem contato direto com esse Oriente através do Galeão de Manila e tem contato direto com a Europa através da carreira de Índias. Ou seja, o México é um local muito mais cosmopolita, por exemplo, do que a Alemanha de Lutero. Lutero menciona a América 2 ou 3 vezes em todos os seus escritos. O indígena, e eu não estou inventando isso, vocês podem ler num livro do Gruzinski, por exemplo, Sérgio Gruzinski é um autor de um livro chamado As Quatro Partes do Mundo, em que ele trabalha um índio chamado Chimalpain, que no seu diário, em náhuatl, registra a morte do rei da França, registra a presença desses japoneses e registra uma série de outras coisas. Se eu pensar que modernidade, como quer o Peter Sloterdijk no livro Esferas, é pensar o meu mundo, a partir do meu mundo, mas sem esquecer todo o restante do mundo, se essa é uma das definições de modernidade, o índio Chimalpain pensou mais o mundo do que Lutero. Agora, curiosamente falando, não é assim que a gente estuda, não é assim que a gente ensina história. Quando eu vou para um período do século XIX, das independências, eu tenho que tomar cuidado com uma série de outras coisas. Por exemplo, a armadilha da história nacional. A nação, essa invenção genial do século XIX, com a qual a gente não consegue viver sem, parece ter sempre existido. Hoje em dia, numa época de Copa do Mundo, já que no momento a gente não anda muito ufanista, mas vamos supor numa Copa do Mundo antes do 7-1, nós brasileiros adoramos ser brasileiros. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, cantam as torcidas. A mesma coisa na Argentina, a mesma coisa em outros países, dando a impressão que é impossível conceber o mundo sem Brasil, sem Argentina, sem Chile, sem Paraguai, sem Estados Unidos, sem México. Pois bem, essas são invenções do século XIX. Esses locais, do jeito que nós os concebemos, não existiam. Mas dá uma olhada no seu livro didático, por exemplo. Hoje em dia eles são muito bem feitos, talvez não seja mais assim, mas dá uma olhada nos livros mais antigos, e por antigo eu estou falando de livro de 10, 15 anos atrás. E pegue um mapa, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas. Esse mapa do Tratado de Tordesilhas está traçado sobre um mapa do Brasil atual, como se o Brasil sempre tivesse estado lá, né, esperando ser libertado no século XIX por Dom Pedro de maneira heróica no grito do Ipiranga. Pois bem, o mais curioso é que o Tratado de Tordesilhas é de 1494. O primeiro português a pisar aqui de maneira comprovada é em 1500. Tem uma inversão histórica curiosíssima, mas ela parece tão natural, porque parece que o Brasil sempre existiu. E aí quando a gente faz faculdade de História, você faz Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, né? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. O Brasil sempre houve, nós vamos trocando regimes políticos. Se eu for para a Argentina não é diferente, eles também fazem mais ou menos a mesma coisa, para o México a mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma invenção do século XIX. E se eu penso a história da América a partir dessa invenção, a minha tendência é de contar uma história que nunca houve, mas sim a história daquilo que o século XX gostaria que tivesse sido sempre assim. Ou seja, que houve nações que foram oprimidas durante o período colonial e se livraram dos grilhões e se tornaram independentes no século XIX. Vocês vão ver muita documentação contrária a isso, mostrando, na verdade, enormes debates sobre o que deve ser essa nação, como se constituir essa nação, quem era cidadão, quem não era, quem fica de fora, quem se torna brasileiro, quem se torna argentino, quem não se torna argentino. Isso tomou o século XIX inteiro em debates, guerras civis, golpes de Estado e uma série de coisas. Mas, de novo, estudar pensando que só desse lado do mundo há golpes, há guerras civis, há tiranos ou coisas do gênero, primeiro é uma bobagem. Se eu for comparar com a história da França no século XIX, a França é basicamente guerra, revolta, barricada e outras coisas, né? Então é Congresso de Viena, depois, de novo, um golpe republicano, restauração monárquica, golpe republicano, Segunda, Terceira República Francesa,
Depois você tem Comuna de Paris, enfim, a França passou o século XIX inteiro virada no avesso. Mas, curiosamente falando, eles são o berço da civilização e nós somos o berço da barbárie. Lembrando, nessa época, o século XIX todo, é nesse lado do mundo em que essa experiência chamada república se desenvolve com a sua maior potencialidade. Nós somos basicamente repúblicas, à exceção de um período ou outro no México, à exceção do Brasil e de um outro local que ainda continua colonizado. Toda a Europa, ou quase toda ela, é basicamente de antigo regime. Isso até a Primeira Guerra Mundial. E, de novo, moderno é quem? Moderno é a Europa. Tá? Mas, curiosamente falando de novo, avançamos para o século XX. O que a gente vai descobrir no século XX? Uma história em que outros atores vêm à tona. Atores já desde o final do século XIX. Palavras começam a aparecer na documentação. Povo, massas, é preciso governar para esse povo, ou com esse povo, ou a partir desse povo. Essas questões já estão postas ali no século XIX, mas mal resolvidas vão atravessar o XX. E o XX vai conhecer outras experiências republicanas, ditaduras, vai conhecer democracias, períodos interessantíssimos de participação popular no governo e também de toma de poder de forma ditatorial. Né? Mas isso parece só uma coisa americana, as ditaduras são só aqui. Curiosamente, o mundo todo é assim. Vamos lembrar que no início do século, enquanto um homem como Gilberto Freire no Brasil escreve um livro conservador, sem maior sombra de dúvida, mas dizendo que a mestiçagem é algo interessante, ou no México, José de Vasconcelos escreve um livro chamado Raça Cósmica, elogiando também um determinado tipo de mestiçagem. Nessa mesma época, década de 20 e 30, a Europa está passando pelo auge do nazifascismo, onde a pureza racial é a tônica, onde a destruição do outro é a tônica, e não a mistura de um com o outro. Pois bem, apesar de ambos serem discursos conservadores, eu continuo achando que o convívio e a mistura é melhor do que a eliminação da diferença. Tá? Isso para comparar século XX na mesma época. E finalmente nós chegamos aos tempos atuais, em que a América passa de novo por períodos conturbados, períodos em que houve recentemente uma ascensão de um determinado tipo de esquerda na América e agora parece estar tendo um regresso, por assim dizer, conservador em toda ela. De novo, nós parecemos viver uma era de corrupção generalizada e aqui o mundo é corrupto, aqui nunca deu certo, a república nunca funcionou. Gente, vamos ler o jornal. Há denúncias de corrupção na Europa inteira, há problemas estruturais na Europa, há crise, há regresso conservador. Se eu for fazer a história dos Estados Unidos, eu estou vendo a mesma coisa. Mas os Estados Unidos nunca tiveram um golpe de Estado, eles são uma nação estável, eles têm a mesma Constituição desde a década de 1780. É verdade, mataram 4 presidentes. Nós nunca matamos nenhum, já demos golpe de Estado. O que é melhor, o que é pior, não sei. Mas o que eu estou chamando a atenção é que estudar a história da América, ou das Américas, como se fosse uma história excepcional, pelo seu patético, pelo seu fantástico, pelo seu improvável, não é a maneira pela qual a gente deveria conhecê-la. Senão a gente vai perpetuar estereótipos, perpetuar preconceitos e perpetuar uma série de coisas que vão levar a minha amiga a dizer que viajou para a América Latina sem nunca ter saído dela em primeiro lugar. E para concluir, eu queria fazer uma última reflexão aqui com vocês. Qual é o ganho de entender um pouco da história da América para se pensar a história do Brasil? Nós vamos descobrir que o nosso país esteve intimamente ligado com uma série de questões dos nossos vizinhos e continua intimamente ligado, com experiências, claro, que são globais, mas que também são locais. Nós temos muito mais em comum com discussões que aconteceram no Uruguai, que aconteceram na Argentina, que aconteceram no restante da América, muito mais do que a gente imagina, do que com discussões que aconteceram, por exemplo, na China. Embora essas coisas estivessem conectadas, como eu tentei demonstrar aqui, essas questões que nós ignoramos não são só questões de história local. Vou contar um pouco da minha experiência como professor universitário. Vira e mexe a gente é convidado para bancas, uma banca de mestrado, uma banca de iniciação científica, uma banca de doutorado. E nessas bancas, quando eu tenho colegas de história do Brasil, tenho trabalhos ótimos acontecendo, sem sombra de dúvida. Mas daí as pessoas estão discutindo questões como, por exemplo, o fim da escravidão no Brasil no século XIX, entre a década de 50, a década de 70 e a década de 80. E parece que as discussões de escravidão são só nossas.
Vamos lembrar que a década de 60 vê desde o fim da servidão na Rússia, o fim da servidão no Império Austro-Húngaro, vê a Guerra da Secessão nos Estados Unidos em torno da escravidão, logo em seguida a Guerra do Paraguai dando uma paralisada nisso no Brasil, leis acontecendo no Império Espanhol. Ou seja, essa é uma questão global e nós a tratamos como uma questão local. O meu convite é que, se eu olhar para a história do meu vizinho e entender como é que foi, por exemplo, o processo de emancipação de escravos da Argentina à Venezuela, eu vou entender que questões muito similares estavam sendo discutidas de maneira muito mais cosmopolita e integrada do que o que a gente faz hoje. Essas pessoas no século XIX, no início do século XX, ou mesmo na primeira modernidade, tinham mais consciência e se pensavam muito mais em relação com seus vizinhos do que nós fazemos a partir do que eu estou chamando desse nosso chauvinismo nacionalista. Então esse é o meu convite, são questões em aberto e eu acho que vocês podem aproveitar demais o curso se vocês tiverem esse olhar aberto, com vontade de aprender, que eu sei que é o que está trazendo vocês ao curso. Espero encontrá-los de maneira presencial um dia e continuar esse nosso papo de determinadas maneiras que vocês vão pautar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.